Esse é Doug Rhodes, coordenador de árbitros da Conferência Atlantic Coast, e junto com Gerard Austin, coordenador da Conference USA, fizeram esse vídeo sobre mecânicas, questões de regras relacionadas a jogadas de chute. Sempre uma situação difícil, jogadas de chute, porque tem muitos jogadores em muitos lugares do campo, indo para vários lados e muitas coisas acontecendo, e temos que trabalhar bem nisso. São mais ou menos 15 jogadas que queremos discutir. Uma das coisas mais comuns que temos que falar é sobre bloqueio nas costas. O que vamos ver aqui e, novamente, tentando fazer o mais claro possível. Aqui, um bloqueio pelas costas que ocorre. A questão é, o que é preciso para que seja uma falta? Aqui você tem uma mão nas costas, um bom empurrão que joga o jogador no chão, e se você olhar onde ela acontece, é bem no ponto de ataque. Aqui o carregador está correndo, dá para ver que é bem no ponto de ataque. Essa jogada é um empurrão pelas costas, e depois a gente vai falar um pouco sobre mecânica e por que é tão importante. O referee tem o carregador da bola, e o linesman e o line judge tem a área à frente da jogada. Mas olha a quantidade de jogadores que tem nessa área, por isso é uma jogada tão difícil. Toda essa ação acontecendo e 3 árbitros normalmente para observar as situações. É importante certificar de que a mecânica esteja correta também. Algumas vezes a gente quer apitar demais situações que não são faltas. Aqui a gente marcou um bloqueio pelas costas aqui no número 26, mas nesse caso não é para ser uma falta. É um empurrãozinho, mais ou menos pelas costas, mas ele provavelmente caiu porque estava já desequilibrado antes de ser empurrado. O importante aqui é se posicionar bem e ver a jogada inteira, que a gente tem que sempre lembrar que tem que ver a jogada inteira quando a gente tem esse tipo de situação. A terceira jogada, mais um bloqueio pelas costas, que é o mais comum em jogadas de chute. Nesse caso, você vai ver que esse jogador bem aqui, normalmente é nessa área onde as jogadas costumam acontecer, bem à frente, bem no ponto de ataque. Nesse caso, é a mecânica do linesman e do line judge. Quando esse tipo de bloqueio acontece, é bem no ponto de ataque, muito significante, e é muito importante ter esse tipo de falta marcada. As mecânicas são muito importantes nesse caso por causa da quantidade de jogadores que tem em campo aberto. A próxima jogada vai ocorrer mais uma vez um bloqueio pelas costas. Bem aqui no final da jogada a gente vai ter um bloqueio pelas costas, tem uma interferência com a oportunidade de receber o chute ali, mas bem aqui no final tem um bloqueio pelas costas. Bem aqui embaixo, na parte de baixo da tela. Dá para ver no outro ângulo, dá para ver melhor. Nesse ângulo dá para ver melhor. Mecânicas são importantíssimas. Aqui tem 2 bloqueios ilegais pelas costas na mesma jogada. E é de novo importante mecânica boa para ver tudo isso. A gente precisa prestar atenção que o back judge está olhando para o retornador e tem responsabilidade dele. Mas os 2 árbitros de fundo, o side judge e o field judge, precisam ver a área à frente do retornador, aqui onde está marcado. Nessa área é onde, a maioria das vezes, é onde vai acontecer esse tipo de falta. Bem nessa área, à frente do retornador, bem pelo meio do campo, e é onde a gente tem que estar bem concentrado para bloqueios pelas costas, ou bloqueio abaixo da cintura, ou holding. Então, seguindo a jogada, nesse caso, esses 2 jogadores aqui, nessa situação, você já para pensar o que vai acontecer, porque a possibilidade de acontecer uma falta é grande.
Dá para ver aqui que os dois jogadores bloqueiam os adversários pelas costas na mesma jogada. E nenhuma delas foi marcada nessa jogada. Mas isso não é para criticar os árbitros nesse jogo, mas a gente tem que marcar. Se for de lado, dá para deixar passar, mas se for nas costas, tem que ser marcado. E essas duas foram bem pelas costas e deveriam ter sido marcadas. É importante marcar isso porque é bem no ponto de ataque e é o que libera o retornador. Aqui um bloqueio pelas costas e aqui um bloqueio pelas costas. É difícil por causa da velocidade do jogo, mas bons árbitros conseguem marcar esse tipo de situação. Outro bloqueio pelas costas, um que é durante o retorno, o número 3 aqui embaixo, você vai ver durante a jogada. O número 3 bem aqui, ele bloqueia o adversário pelas costas, no ponto de ataque, e é o que permite que o retornador corra. Dá para ver em alguns outros ângulos. E essa falta acaba fazendo voltar um retorno longo, mas corretamente por causa do efeito e da mecânica dos árbitros estarem no lugar certo. Olha aqui a mão nas costas. E não é preciso muita coisa. Quando o jogador está correndo em velocidade total, não é preciso muita coisa para ter essa mão nas costas e um empurrão e tirar ele completamente da jogada. De novo ele entra aqui de novo nas costas. Eles normalmente levantam os braços, é interessante. É quase como se eles estão assumindo a culpa quando eles levantam as mãos. É claro que não é para levar isso em consideração, porque não é regra, mas é interessante quando a gente revê vídeo, a maioria dos jogadores culpados levantam as mãos. Aqui também é um bloqueio legal pelas costas. Duas coisas acontecem nessa jogada e é importante a gente ver. Primeiro, o bloqueio pelas costas. Três coisas acontecem. Nessa área, enquanto o retorno está acontecendo, a gente tem um bloqueio pelas costas, bem aqui. E é bem no ponto de ataque e é o que vai liberaria o retornador a correr. É importante saber as mecânicas e as regras. Outro bloqueio legal pelas costas num retorno. Scrimmage kick ou free kick. Normalmente é aí onde essas jogadas acontecem, bem nessa área à frente do retornador. No início da jogada a gente pode ter um empurrão pelas costas mais ou menos aqui, mas bem aqui, quando começa o retorno, dá para ver que esse jogador, quando a gente marca o ponto do retorno com beanbag, e olha o bloqueio pelas costas bem aqui. Atenção, porque esses retornadores são grandes atletas e conseguem sair de bloqueios e de tackles, mas aqui a gente tem que observar para quando esse tipo de coisa acontecer, a gente marcar e a gente ver a situação, a jogada toda. Porque esse jogador começa a virar e aí ele toma um bloqueio pelas costas bem aqui. Mas a mão está meio no lado, mas a força inicial é pelas costas e normalmente vendo o vídeo dá para ver se foi pelas costas pela forma como o jogador cai. Que essa falta, eu normalmente falo sobre toda a ação que acontece no meio do campo. Dá para ver outra ação que acontece bem aqui, porque aconteceu um outro bloqueio pelas costas. Aqui bem no final da jogada, não dá para ver nesse vídeo, mas várias faltas acontecem normalmente nessas jogadas. Várias flags voando, mas normalmente é boa arbitragem. Aqui é um outro assunto, só para abrir um parêntese, não é o objetivo desse vídeo, mas a gente não marca falta mais ou obriga os jogadores a cobrirem os joelhos. A gente só obriga que eles tenham os protetores do joelho, mas enfim, é só um parêntese, não é a proposta, não é o objetivo desse vídeo. Aqui, essa jogada ajuda a demonstrar por que a gente precisa manter concentrado na nossa área de cobertura. Aqui a gente tem um holding bem claro durante esse retorno, que poderia ser marcado para qualquer lado. Mas quando você continua vendo a jogada, o que acontece é que o jogador, no final da jogada, ele é derrubado pelo face mask.
várias outras coisas podem acontecer nesse tipo de situação. Mas bem aqui você dá para ver que ele está sendo puxado pela face mask e ele é derrubado pela face mask. Não é bem, é um holding, mas na verdade é uma falta por face mask que ocorreu lá. O que eu quero mostrar no final dessa jogada é que nesse momento bem aqui, logo antes do fim da jogada, quero te mostrar por que é tão difícil ver. Porque nesse ponto da jogada a gente tem 19 dos 22 jogadores nessa mesma área, entre as hash marks, numa área de 15 jardas de distância. Então, 19 dos 22 jogadores agrupados numa mesma área. E é exatamente por isso que é tão difícil arbitrar a jogada de chute. Por isso que a gente tem que estar bem concentrado na nossa mecânica e bem certos da nossa mecânica. A quantidade de bloqueio que está acontecendo nessa região, e a gente precisa, por causa disso, ter uma mecânica bem correta. Essa jogada é interessante, é um holding bem no início da jogada. Às vezes esses jogadores de cobertura, os gunners, às vezes eles são segurados bem no início da jogada. O que acontece aqui, dá para ver, o jogador do time de retorno segura o adversário pela camisa e dá para ver como ele é segurado significativamente, tanto é que ele vira de lado e evita que o jogador chegue no retornador. Ele é derrubado pela camisa pelo holding. Boa arbitragem pegar esse tipo de jogada no início da jogada. Holding outro. Essas faltas acontecem em jogadas de retorno e a única forma de ver esse tipo de jogada é com boa mecânica. Dessa visão não dá para ver direito, da próxima câmera dá para ver melhor o holding. Bem aqui, o holding, o jogador é segurado, abraçado e derrubado bem no ponto de ataque. E é esse holding que libera o retornador para iniciar o retorno longo dele. Bem aqui. Ponto de ataque, uma boa marcação por causa de uma boa mecânica. Outra jogada, essa jogada é interessante porque ela é incomum. Apesar de ser uma jogada de chute, tem duas coisas para mostrar aqui. Dá para ver o snap está sendo feito bem na hash mark. Informação de chute de scrimmage, mas uma vez que o punter sai da tackle box, que está marcada aqui, ele passa a ser um runner e ele não tem mais a proteção da violência ao chutador. Ele pega a bola e, enquanto ele avança, ele sai da tackle box. Só para lembrar que quando ele sai da tackle box, ele perde a proteção de roughing the kicker. Na outra parte da jogada, no início da jogada, perto da linha, a gente tem um holding e uma falta pessoal que não dá para ver direito no vídeo, mas o referee está observando o punter e por isso o árbitro da linha tem que ver essa área. Os dois árbitros da linha têm que ver essa área para pegar esse tipo de falta. Duas faltas que ocorrem nessa jogada, um holding bem aqui no início da jogada e o outro bem aqui atrás no backfield. Não dá para ver o fim da jogada, mas teve uma falta pessoal também que o jogador tentou levantar e foi empurrado de volta para o chão. Aqui mais uma visão, dá para ver o final da jogada aqui. O punter já virou um corredor porque está totalmente fora da tackle box. Um ângulo dessa jogada. Próxima jogada, jogada 12. Vamos falar sobre holding e illegal block in the back. Bem aqui, dá para ver que nesse momento ele vai empurrar e ele vai levantar as mãos
Não é um grande empurrão nem nada, mas dá para ver que é bem na área do ponto de ataque do retorno. E o objetivo de estudar esses vídeos é para a gente antecipar e saber as áreas onde esse tipo de falta vão acontecer. Aqui dá para ver a mão nas costas e um empurrãozinho que tira ele completamente da jogada. Só para a gente se certificar de saber aonde e o que a gente está procurando. Aí aqui tem uma outra falta, um outro holding, que acontece bem aqui, no topo da tela. É difícil de ver, mas bem aqui. Esse é o tipo de atividade que, com essa quantidade toda de jogadas, que as mecânicas devem ser bem estudadas para ser bem executadas e a gente acertar nessas jogadas. E aqui um retorno para touchdown que foi retornado por causa das faltas. Violência ao chutador ou investida ao chutador, só para a gente pensar no que a gente marcaria. Essa primeira parece ser investida ao chutador, porque ele só atravessa a perna de chute lá estendida do chutador. Nessa jogada seria um pouco mais diferente, porque seria violência, por exemplo. No próximo ângulo a gente vai ver melhor que o contato é bem na perna de apoio do chutador. Bem no pé de apoio, e aqui é violência ao chutador. Jogada violenta e perigosa e tem que ser penalizada. Aqui uma que a gente tem que ver, e aí, deveria ser violência ou investida? Dá para ver por essa câmera, talvez dê para ver que talvez seja um pouco mais para violência do que para investida. Parece que ele derruba pela perna de apoio, e essa é a responsabilidade do referee, mas é bom a gente discutir o assunto. Aqui uma que foi marcada horse collar, mas na verdade não foi horse collar. Interessante, nessa jogada a gente tem várias outras coisas acontecendo. Então, primeiro de tudo, nessa jogada, a primeira coisa que acontece é que a gente tem um número 1 aqui, ele faz um bloqueio abaixo da cintura ilegal. Ele entra, abaixa, e isso é um bloqueio abaixo da cintura e é ilegal em jogadas de chute. E é bem no ponto de ataque. Mesmo sendo do time de chute, é um bloqueio abaixo da cintura e é ilegal e é falta. E à medida em que ele avança no campo, ele vai ser derrubado, e aí foi marcado um horse collar, mas você vai ver no próximo ângulo que não foi um horse collar. Em jogadas de chute, normalmente a gente tem várias faltas e a gente precisa marcar todas elas usando uma boa mecânica e conhecimento da regra. Aqui dá para ver que ele segurou a camisa quase na manga da camisa e não foi na parte de dentro do pad pelas costas ou na gola da camisa pelas costas. Aqui um horse collar que não foi marcado. De novo, tanta gente no campo aberto, numa jogada de chute. Aqui dá para ver como é difícil. O corredor está começando o avanço e olha a quantidade de jogadores que tem concentrado nessa área bem à frente do retornador. E apenas 2 pessoas observando essas áreas, por isso é importante observar a jogada toda, o ângulo aberto, a divisão. Mas ele é derrubado através de um horse collar tackle. Isso é um horse collar tackle, apesar de ser pela camisa, mas foi pelas costas e na área da gola. A gente precisa ver esse tipo de jogada, a gente precisa antecipar esse tipo de jogada nesse tipo de área onde as faltas normalmente acontecem. Segurou por trás, derrubou imediatamente, falta. Offsides no kickoff. Acontece todo ano, mas só para a gente ter certeza do que a gente está marcando e do que a gente não está marcando. Offside em chutes longos, o jogador do chute tem que estar claramente além da linha, com o pé no chão já além da linha. Aqui nesse caso tem 2 jogadores que estão em offsides e a gente não quer não é legal ficar marcando offside porque o jogador quebrou o plano da linha. Mas se ele pisou
à frente da linha restritiva, antes do chute acontecer, a gente precisa marcar, e aqui foi marcado corretamente. Aqui uma coisa para pensar. É possível ter targeting numa jogada de chute? Porque a gente pensa muito em targeting em jogadas de scrimmage, mas pode acontecer também em jogadas de special teams. Aqui, só para sublinhar a possibilidade de se ter uma formação ilegal, não é o caso aqui. Aqui são só 2 jogadores alinhados, o terceiro não está alinhado, então não é uma wedge ilegal, mas só para a gente lembrar que isso também precisa ser observado. Agora, observe esse jogador aqui. Será que ele quebra os bloqueios? Ele perfura os bloqueios? Será que ele perfura os bloqueios usando o topo do seu capacete, criando uma falta por targeting? Não é um jogador indefeso, mas a questão é, será que ele usou o topo do seu capacete nesse tipo de jogada? É importante pensar sobre isso, discutir sobre isso, porque targeting pode ocorrer em qualquer jogada, e aqui eu desconfio que a gente poderia ter uma falta por targeting marcada, sim, pela regra 913, porque ele usou o topo do capacete para atingir o adversário. Na câmera da endzone dá para ver aqui que talvez dê para confirmar que deveria ter sido marcado falta aqui, sim. Bem aqui, se ele abaixa a cabeça e usa o topo da sua cabeça para atingir um adversário. Nesse caso eu acredito que a gente tinha um target, deveria ter um target, sim. Ele abaixa a cabeça e atinge o adversário com o topo do seu capacete. 913. All right, one last play here. We'll show one more and talk about the contact. Ball rolls down. You see it in the other view there. Here's one about always aqui uma jogada onde a gente precisa estar bem atento à bola tocando os jogadores. A gente tem que decidir se a bola tocou o jogador do time de retorno. E aqui nesse caso a gente marcou que a bola tocou o retornador, sim. E foi marcado corretamente, porque depois o replay confirmou. E essa jogada daqui só para a gente relembrar que uma boa cobertura, uma boa mecânica é importante para esse tipo de coisa. A gente tem que estar bem posicionado para ver esse tipo de coisa. Às vezes não são coisas que têm a ver com falta, mas a gente precisa ver se a bola tocou alguém, por quem ela foi recuperada e tudo mais. Nessa visão, talvez dê para ver melhor que a bola tocou na parte de trás da perna do jogador do time de chute, de retorno, perdão. Muitas coisas podem acontecer em jogadas de punch. Aqui tem catch interference, fair catch, e aqui tem outra coisa, é a bola tocando o jogador. São muitas coisas para a gente pensar, muitas coisas que podem acontecer em jogadas de chute, e a gente precisa ter uma boa mecânica. Aqui só para provocar. Essa jogada é bem diferente. Aqui tem um batting, bater na bola no campo de jogo, e aqui a dúvida é se isso é um chute. Isso é um chute ilegal ou isso é um chute ilegal? Ou será que não é marcado chute? Não deve ser marcado chute. Nesse caso a gente marcou touchback na jogada. Mas aqui a gente tem um batting, uma batida na bola dentro de campo. Aqui teve uma batida, mas a bola continua viva e ela entra na endzone, e quando ela está entrando na endzone, o jogador chuta a bola. A questão é, se a bola toca no chão na endzone, está morta, é touchback, porque não foi tocado pelos recebedores. Mas se ele chuta a bola antes dela bater no chão dentro da endzone, a gente tem chute ilegal. E mais uma coisa incomum que a gente quase não vê quando a gente tem 30, 40 anos de carreira, ou como o Rogers Reddings tem 100 anos de carreira, mas a gente ainda assim vai ver coisas que a gente nunca viu. Então, boa sorte para todo mundo pelo resto da temporada, e eu não sei que tipo de situação as jogadas podem ser mais difíceis do que as situações de chute.